Muito boa noite, doutores. Começando mais um encontro aqui, tradicional encontro de todas as quintas-feiras da mentoria ADV Pro. Hoje falaremos de dois temas muito importantes, que é o lançamento aí, hoje, exatamente hoje, há 3 horas atrás, a OpenAI lançou aí o ChatGPT 5.2. Eu vou dar um pequeno review aqui para os doutores, ainda é muito cedo para eu dar o meu parecer, mas é legal a gente fazer esse debate aqui sobre uma coisa que está acontecendo no mercado das IAs, e para os doutores não ficarem ansiosos aí com essa briga aí das grandes empresas, vamos dizer assim. E também vou explicar para os doutores e fazer aqui um pequeno tutorial para os doutores entenderem a diferença entre um assistente de IA e um agente de IA. E vou dar como exemplo aqui essa ferramenta, que é muito barata, muito acessível para todo mundo poder utilizar. E nós vamos bater um papo aqui sobre ela. Falando do ChatGPT muito rapidamente, nós não temos ainda, né, todas as contas atualizadas, como eu disse, faz poucas horas. Eu vim aqui e fiz algumas perguntas para o próprio ChatGPT 5.1, né, para a gente poder ter uma ideia aqui, dei algumas lidas nos blogs, mas basicamente, doutores, isso foi não uma jogada de marketing, não me entendam mal, mas isso foi uma resposta rápida para poder acalmar um pouco o mercado com relação ao lançamento do Google, do 3.0, fez um barulho danado, mas a promessa também são de melhorias consideráveis, e eu quero chamar a atenção apenas para duas aqui bem razoáveis, né? Que é a ideia da janela de tokens, para os doutores que ainda não sabem o que é isso, é a ideia de quanto que a gente consegue falar em um único chat, eu explico um pouquinho isso lá nas aulas, né? E ele não enlouquece. Então, cada vez mais, as IAs estão ficando mais robustas para poder entender uma conversa longa. Isso ajuda porque a gente consegue colocar não só documentos maiores, mas também conversar com ela, cuidar de um caso, enfim, tratar de algum tema jurídico que demande muitas conversas ou conversas muito extensas. Então, a gente está caminhando para isso. Ainda não atualizou a minha conta, ó, eu ainda continuo ainda só com o ChatGPT 5. Acredito que todos os doutores, assim que virem esse vídeo gravado, os doutores que estão aqui também estejam com esse modelo, mas com certeza, nas próximas 24 horas, isso vai atualizar para todo mundo aí, máximo 48 horas, e peço aqui para os doutores que estão presentes e também para quem assistir a gravação, que tenha um pouco de paciência, que é muito provável que tenhamos algum tipo de instabilidade, esse tipo de coisa, mas é para um ganho maior. Assim que eu tiver testado, colocado aqui, eu faço uma outra aula aqui, ou gravada, ou aqui, para poder informar os doutores. Mas é uma notícia boa para a gente, e sempre vou repetir isso aqui. Repito aonde eu vou, repito em todos os vídeos. Foquem ainda no chat GPT, porque nós estamos falando do topo das IAs, e cabe a nós entendermos como utilizar essa IA de uma maneira melhor. A gente está muito bem servido já nesse momento, e vamos continuar criando aí os nossos assistentes, criando aí até mesmo os nossos agentes, doutores vão ver. E agora vamos passar já para o próximo tema. Então, isso aqui, stand-by até eu ter mais informações, enfim, vamos ver como que se comporta, e eu trago a resolução para os doutores. Agora, quero chamar a atenção para os doutores de uma coisa muito importante, e tudo que eu fiz foi bem pensado, desde lá do começo, colocar os doutores para poder utilizar os assistentes, essa ideia de conversar muito com a IA, porque se os doutores forem dar um passo a mais, que agora é a ideia dos agentes, é só um passinho a mais. Não tem mais aquele restart. Quem sabe um pouco de um assunto vai evoluir um pouco mais e a lógica é a mesma. Então, quando nós estamos usando aqui o ChatGPT, doutores, nós estamos usando a inteligência da OpenAI, isso é, os modelos de IA, dentro de um site que a própria OpenAI, a própria empresa, disponibilizou. Então, aqui a gente tem já esse chat aqui para bater papo, enfim. Mas esses modelos, eles são vendidos para a gente poder criar aplicações, criar várias coisas que podem fazer tarefas infinitas, enfim, estão sendo colocadas em vários segmentos da nossa sociedade. Só que para a gente pegar este modelo daqui de dentro e conectar ele fora, a gente tem algumas barreiras que demandam muito, mas muita, não é que demanda muito, mas demandaria programação, demandaria coisas mais complexas. Então, quando eu crio um assistente,
aí eu quero falar da base para os doutores, a gente tem a base aqui que os doutores aqui que estão presentes já estão carecas aqui de saber. Prompt, coloca aqui, ele roda. Então, esse assistente aqui, ele foi pré-programado, vamos colocar assim para ser bem raso, para trabalhar com casos dentro da advocacia trabalhista. Show de bola? Criamos um prompt, colamos aqui atrás e ele funciona. Esse aqui é o grande segredo que os doutores aí já têm as aulas lá e conseguem criar aí os próprios aí muito rapidamente. Só que para eu colocar esse carinha aqui para funcionar em outro lugar, a gente poderia fazer por aqui, ó. Isso aqui é uma curiosidade para os doutores. Através de API externa, vir aqui, colar esse código aqui, isso aqui, para eu ensinar para os doutores, ficaria meio inviável para eu poder ter, que todos os doutores conseguissem usar. Então, quando a gente está usando dentro aqui, a gente vai falar de um assistente, que é aquele que assiste. É aquele que sempre os doutores vão ter que conversar com ele, certo? Ah, anexar um documento ou pedir aqui uma peça, então ele nos assiste. Ele utiliza a inteligência, preste bastante atenção nisso. O modelo de IA, mas ele está, vamos colocar aqui a palavra, preso aqui dentro. Com isso, a gente não sabe do futuro, mas com isso, explodiu de empresas, tem centenas dessas pelo mundo, que disponibilizam essa parte da gente poder automatizar sem programar. Claro que iriam surgir, né? Eles cobram lá um pouquinho para a gente usar o site deles, utilizam a mesma ideia, né? Um sitezinho que eu vou mostrar aqui para os doutores, só que lá dentro tem um botãozinho que a gente consegue conectar no WhatsApp, consegue conectar para ele agendar uma reunião para a gente, consegue conectar ele no nosso Instagram para responder o cliente e mais outras aplicações. Essas empresas que os doutores veem, a que eu vou mostrar é uma delas, mas tem várias, os caras muito espertamente pensou, pô, a galera quer usar IA, mas quer usar IA também para outras finalidades. Como que eles podem fazer isso? Criando os agentes. E aí nós vamos dar um salto aqui, mas os doutores vão ver que a base é a mesma. Vamos dar um conteúdo para ele, vamos estabelecer um prompt e ele vai funcionar como esse assistente. Depois eu posso conectar nas ferramentas. Vou fazer um review aqui para os doutores entenderem, mas é bem mais simples do que parece e os doutores não precisam se assustar. Só que aí nós esbarramos em duas coisas muito importantes que eu sei que faz toda a diferença na hora do advogado fazer o investimento, que é o quanto que isso vai custar. Porque aqui eu estou contratando uma plataforma que vai me ceder um espaço muito mais facilitado para que eu possa fazer as minhas conexões, digamos assim. O prompt, tudo isso, eu vou disponibilizar para os doutores, a mesma ideinha, mesma coisinha, tudo certinho, para os doutores instalarem lá no seu WhatsApp, no seu Instagram, legal. Então, a gente tem o custo de pagar para eles, beleza? Isso vai ser em qualquer local. O custo para ele, e a partir de agora nós vamos utilizar a inteligência direto da OpenAI. Então, nós estamos comprando essa inteligência. Pesquisei muito no mercado e quis trazer uma coisa que fosse principalmente segura, uma empresa que tivesse um nome bacana no mercado, que fosse meio que pegou, usou, não precisa ter muita habilidade para fazer, e com o custo máximo possível reduzir. Então, aqui, doutores, é essa plataforma que a gente vai usar nas aulas que eu vou criar para demonstrar para os doutores como criar os seus agentes. É a GPT Maker. Qual que é a vantagem dela? Uma frente bem intuitiva, um valor muito econômico e, principalmente, a facilidade de criar até mais de um agente por um valor pequenininho. Então, vamos lá. A ideia aqui, né, deles é equipe de atendimento e vendas sobrecarregadas e tal. É uma ferramenta que serve para todas as empresas, né? Não é focada em advogado, por óbvio. Empresas parceiras aqui são empresas gigantes, enfim. Só que aqui tem uma coisa que eu já quero chamar a atenção para os doutores. Basicamente, eles têm a ideia de criar 3 agentes, o foco em 3 agentes que pode servir para várias coisas, né? Então, eles têm ali aquelas forminhas, vamos dizer assim. Então, a ideia do agendamento, para advogado que, por exemplo, precisa de agendamento tanto com a equipe ou até mesmo como cliente final, pode programar um agente, a pessoa entra lá, ele conversa com a pessoa já tem que entrar sabendo, né, obviamente, pelo anúncio, alguma coisa, ele oferece ali a reunião, a pessoa basta digitar o horário que ela quer, enfim, ele vai na sua agenda, ele consulta o horário, a pessoa confirma o horário com ele,
e ele agenda sozinho. Então, não tem a presença humana. Ele tem agência, diferente do assistente que assiste e alguém tem que conversar com ele lá, né? Igual a gente faz todos os dias. Então, aqui nós estamos partindo para as automações. Agendamento é muito legal. O suporte, que é uma coisa também que dá para fazer, vou dar algumas dicas para os doutores depois. E o velho e bom atendimento ao cliente no WhatsApp, que eu acho que é que a maioria quer, né? Ou que a maioria precisa. Legal. Aqui eles vão encher aqui a linguiça e tal, aquela coisa toda de propaganda, mas essa promessa aqui eles cumprem mesmo. Crie em menos de 5 minutos o seu próprio agente de IA sem código ou desenvolvedor. Então, a ideia é que os doutores não precisem contratar ninguém e, nesse primeiro momento, e consigam fazer tudo sozinho, porque a ferramenta é otimizada para isso. Simples de usar, poderoso no resultado, defina o objetivo, treine seu assistente e automatize hoje mesmo. Só que tem milhares de assistentes, de assinantes, enfim. Integre e tal, então tem muitas ferramentas aqui também de e-commerce, mas eu acho que o nosso foco principal é esse aqui. E que eu cheguei nesse denominador aqui, que é bem bacana. Então, vamos supor que os doutores tenham duas coisas aqui. Ou o seu tempo empregado, certo? O seu tempo empregado vale dinheiro. Ou contratem alguém para poder fazer esse atendimento. Então, dificilmente essa pessoa cobraria R$ 87,00 por mês dos doutores, né? Muito difícil contratar alguém por esse valor por mês. Então, o valor para contratar a ferramenta, bem acessível. Esses 2.500 créditos de mensagem, já vou falar o que, que é. E o legal é que são até 5 assistentes disponíveis. Então, se a gente dividir 87 por 5, nossa, dá irrisório, né? E aí que tá, 99% dos advogados não vão gastar esses 2.500 de crédito aqui, por exemplo, se for fazer um agente por WhatsApp. Eu vou mostrar para os doutores aqui, dá para conversar demais. E mesmo se for um fluxo muito grande, se for comprar mais crédito, não é nada fora do comum. Aqui eles explicam mais, tá tranquilo. Então, acredito que ficou claro essa diferença entre os assistentes e os agentes para os doutores. Então, nós vamos continuar, sim, focando os nossos assistentes lá, melhorando os nossos prompts, porque as tarefas são feitas dentro do chat GPT, e os doutores agora podem criar, né, vão poder agora no futuro, criar agentes para fazer outras tarefas para os doutores para livrar o tempo. Atender o WhatsApp, agendar reunião, ou o do suporte, que é bem legal também, que seria, por exemplo, os doutores que têm equipe, os doutores que têm clientes, por exemplo, que têm que dá assistência, consultoria, dá para criar um prompt com dúvidas frequentes, alguma coisa assim, disponibilizar um link para ele, e ele não necessariamente precisa ter o chat GPT. Hoje a gente poderia criar isso até dentro do chat GPT, né? Cria um assistente para mim, para atender, mas aí o cara teria que ter o chat GPT, né? Porque ele teria que usar aí, não ficava muito legal. Mas isso aqui eu vou bolar um jeito da gente fazer um negócio bem legal. Agora vamos ver por dentro como é que ele funciona. Vou pegar aqui a senha, que eu vou colocar essa senha aqui provisória, mas os doutores vão ver. Lá eu vou ensinar os doutores a se cadastrar, é tranquilo também, a ferramenta normal. Mas notem isso daqui, ó. Isso aqui depois, doutores, bem, não vamos focar nisso daqui, que é os nossos números, né? O tanto que atendeu, os créditos que foi gasto, tudo com transparência, novos contatos. Então, se eu coloco no WhatsApp e peço para a IA, para que assim que ela atender, ela peça, por exemplo, nome, e-mail, vai estar tudo salvo aqui certinho. Nome, o horário, tudo aqui certinho. Conta o total de agendamentos, o gasto por modelo, que eu vou falar um pouquinho aqui, e aqui mais algumas métricas que ficam aí depois para uma aula mais profunda. Mas é uma frentezinha só, bem tranquila, só que depois os doutores pegam a manha. Agentes, que nós já vamos criar um aqui super rapidinho, os doutores vão ver. Canais, que é a ideia da gente conectar, tá vendo? Nos canais externos. Então aqui, acho que para os advogados, 99%. Quem faz ali o anúncio no Instagram, quem tem muito volume no Instagram, pô, coloca ali no direct para a pessoa, sempre uma chamada para ação para a pessoa, quer mais informações, ou enfim, fale com a minha equipe no direct. Jogou ali a pergunta no direct, a IA responde automaticamente, e claro, o nosso querido WhatsApp aqui, e ele também tem um plugin que dá para colocar no site também, dá para colocar também, mas acho que esses dois canais aqui são o que mais
os doutores atendem, enfim, no dia a dia, né? Assim, e o restante aqui é mais de gerenciamento da ferramenta. Agora vamos direto aqui para uma coisa que é bem legal. Então vamos supor que a gente quer, lembrando que por apenas 89, 82, né, R$ 87, a gente vai ter até 5 agentes desse aqui, perdão. Vamos criar o seu primeiro agente? Vamos. Se eu vier aqui criar agente, ele vai perguntar o nome do agente. Eu já tinha feito um teste aqui, ó, é por isso que ficou. Assistente WhatsApp, beleza? Vamos fingir. Vamos criar aqui um WhatsApp para um escritório. Vim aqui criar um novo agente. Qual o objetivo do seu agente? Neste caso, para atendimento, aqui ficaria esse suporte aqui. Qual o nome da empresa? Coloca o nome do escritório, né? Eu coloquei aqui Rodrigo Anselmo, só para os doutores verem. É LTDA, aqui, o nome que quiser. Onde o assistente vai trabalhar? Na empresa XPTO, Escritório da Advocacia do Dr. Celso. Continue. Vim aqui, eu descrevo, é tudo passo a passo. Descreva sobre Rodrigo Anselmo LTDA. Forneça uma breve descrição sobre Rodrigo Anselmo LTDA. A empresa X fornece soluções tecnológicas para lojistas. Nosso escritório atende pessoas com problemas. Só vou colocar isso aqui. Isso aqui a gente vai criar um prompt mais logicamente legalzinho, né? Trabalhistas. Funcionários de empresas em geral. Fazer ele bem geral aqui. Aqui eu dei para ele já, tá vendo? Na janelinha, sem precisar programar nada, o contexto aqui. Depois eu vou ensinar os doutores já devem ter, obviamente, a descrição dos seus serviços, do que os doutores fazem, o nome, porque tudo isso a gente pode autorizar que ele revele ali, se o cara perguntar, ou deixe escondido, mas a IA vai saber rapidamente qual empresa, aonde está localizada. Poderíamos colocar o link do Google Maps, se o cara perguntar qual o endereço, que hora que atende, ela responde tudo sozinha, mas não naquela ideia robótica. Depois eu vou criar inclusive colocar lá no grupo para os doutores conversarem com ele ainda essa semana, amanhã no máximo aí ou segunda-feira, simulando o escritório de advocacia, os doutores vão ver. Continuar. Próximo passo, ele transfere para um humano, então se os doutores tiverem pessoas da equipe, quando a gente pode dar para ele no prompt, igualzinho a gente faz no assistente, num promptzinho simples, exemplo aqui. Assim que a pessoa pedir para saber sobre o processo, transfira para o humano. Aí ele coloca uma mensagenzinha assim, agora eu vou te transferir para o advogado tal, porque é ele que cuida disso, e o humano pode depois responder. A gente pode colocar gatilhos ali. É bem legal, mas a conversa é muito humanizada. Tem muita ferramenta no mercado que nossa, é terrível. Já testei várias, por isso que nem eu uso no meu WhatsApp, mas eu vou começar a utilizar ela também para vender a mentoria. Usar emojis, para nós nada a ver, né? Restringir temas permitidos, como falei, marque essa opção para que a gente não fale sobre outros assuntos. Então, se a ideia é que só fale de advocacia, se entrar um maluco lá perguntando qualquer coisa, ele vai travar no nosso tema, que é o tema da nossa empresa aqui fictícia. E dividir a resposta entre as partes é legal porque ele não cria aquele textão, né? Ele vai escrever como se fosse um ser humano. Vai dividindo ali, quebrando o texto em blocos, logicamente, que fazem sentido. Vem aqui. Boas-vindas a assistente WhatsApp. Seu agente foi criado com sucesso. O que deseja fazer? Aí eu já posso conectar ele a algum canal, que a gente vai fazer no... Vou mostrar para os doutores onde conectar o canal. Ou a gente pode ir para o treinamento. Quero que os doutores notem, principalmente os doutores que já passaram pelo treinamento, e que já estão aqui há algum tempo, como é similar à criação de um assistente lá no ChatGPT. Vamos fazer o treinamento dela aqui. Opa, aqui. Aí, o que acontece com esses agentes também? Isso é muito legal. Para o escritório de advocacia, eu acho que não faz muito sentido muita coisa, não. Eu acho que é mais um prompt bem simples, vai atender muito bem. Mas aqui eles querem atender todas as empresas. Então, eu posso colocar como treinamento dentro de um agente, tanto texto, uma criação de prompt, né? Eu posso pegar um site do meu escritório, colocar aqui, ele vai ler o site, entender todo o contexto da empresa, se fizer sentido.
pessoas que postam vídeos, eu acho que acredito que não faça muito sentido para o advogado nesse momento, e um documento como se fosse um PDF. Então, os doutores vão aprender como criar um dossiê do seu escritório. Trabalhamos com isso, com isso, com isso. Quero que o ChatGPT, ó, que o agente responda por isso, por isso, por isso, e, logicamente, vai testando, vai vendo ali o dia a dia do atendimento, ele vai ficando. Eu acredito que mais por documento a gente vai treinar e por texto mesmo aqui. Ah, tá. Os botõezinhos aqui para poder anexar. Tranquilo. Escreva uma afirmação e tecle Enter. Atendemos das 9 às 18. Pode colocar assim que ele vai entender. Treinado. Então, tudo que eu vou colocando ali são treinamentos. Só estou dando esse overview para os doutores entenderem como é que funciona. Somos especializados em justa causa, por exemplo, né? Horas extras, horas extras e direitos não pagos, sei lá, alguma coisa assim, não pagos. Então, a gente vai criar só um PDF. Eu quero montar aqui um formato certinho para dar mastigado para os doutores substituir por aquilo que os doutores querem e demais problemas, problemas trabalhistas. Mandei. Treinou. Então, tudo isso já está sendo guardado ali na memória e ele já vai responder aqui rapidinho. E aí, doutores, uma coisa muito legal também que eles forneceram para a gente é a liberdade de poder utilizar o modelo que a gente quiser. E aqui que vai vir o pulo do gato, para a economia. Falei lá no início que a gente vai ter 2.500 créditos. Mas vai depender muito do gasto desses créditos, qual modelo que eu vou escolher. Então, o ChatGPT 5.2, eles já conectaram aqui porque eles pegaram a API. É uma IA que ela vai ter que fazer leitura de documentos muito mais complexos. Eu acredito que isso que é para empresas muito complexas o atendimento. Só que ela gasta 5 créditos por intervenção que o cara coloca ali. Os modelos que a gente vai usar, a ideia, ou é um DeepSeek de um crédito só, que é a chinesa. Essa IA brasileira aqui também é uma IA que vale a pena testar. A gente vai colocar isso para teste. A IA da Meta, que é uma IA livre, né? Essa IA é de graça, na verdade, mas a gente despende um crédito, então vai depender da qualidade da resposta e eu vou ensinar os doutores mais aprofundado. Mas, por exemplo, um crédito para o advogado gastar 2.500 créditos, nossa, tem que conversar no WhatsApp, hein? Tem que ter conversa durante o mês. E mesmo assim, se tiver bastante conversa, obviamente está sendo lucrativo, vale a pena comprar alguns créditozinhos para terminar o mês, enfim. Então, o gasto disso aqui vai ser irrisório perto de uma pessoa ou perto do seu tempo. E aí, o que está faltando? Vamos testar ela aqui só para a gente ver? Aqui, ó. Então, eu posso iniciar um novo chat aqui, ó. E colocar, oi, tudo bem? Aqui a gente consegue testar, ó. Tudo bem? Eu poderia colocar um comprimento, né? De onde o que estou falando? Eu estou falando. A gente poderia colocar já um comprimento, logicamente, que é da advocacia tal, tal. Qual a sua especialidade? E que horas atendo? Por exemplo, ela está puxando naquele treinamento lá. Somos especializados em programas trabalhistas, como justa causa, hora extra, direitos não pagos e outros. Nosso atendimento é das 9 às 18. Quer saber algo mais? Então, imagine isso daqui conectado no WhatsApp, conversando dessa maneira aqui natural, e podendo agendar reunião, enfim. Isso que eu quis trazer para os doutores, que nós vamos avançar um pouquinho ano que vem, por causa da exigência até dos doutores, eu também quero começar a trabalhar com isso, para poder até ajudar os doutores aí, quem sabe, com a prestação de serviço, doutores que não queiram fazer. Estou pensando muito nisso também, para poder ajudar os doutores o máximo possível. A partir daí, pô, treinamos. Vamos supor que treinamos igualzinho a gente faz lá no chat GPT. Pô, legal, bacana. Como que agora eu posso fazer para rodar
SA no meu WhatsApp. E é aí que vem a facilidade. Isso que eu quero trazer nesses pequenos minutos aqui. Queria trazer um pouquinho de valor, para os doutores já se prepararem aí para o ano que vem, quem quiser instalar, e principalmente entender isso. Vai ser um treinamento, entre aspas, muito parecido com o que a gente faz com a conversa no chat GPT. Precisa de uma estruturazinha e tal, mas aí a gente monta lá. Posso criar até uma máquina do prompt jurídico para criar prompt para ele, né? Para os agentes, isso eu consigo fazer. Joguei ali a minha especialidade, ele já monta o promptzinho, coloca no PDF, coloca no treinamento. Vamos supor que terminamos aqui, Rodrigo. Gostei, bacana demais, muito bom. Ó, meu patrão me mandou embora, aqueles caras bem, né? E não, não me pagou. Socorro. Aqueles que mandam aquelas mensagens bem mesmo daquele jeito. Vamos ver o que ela responde sem treinamento nenhum. Sinto muito por isso. Para ajudar melhor, você precisa informar se foi demitido por justa causa ou sem justa causa. Justa causa. E ela vai orientando ali ele. Até quando a gente... Entendi. Você tem algum documento ou comunicação formal da empresa sobre justa causa? Sim. O que tenho que mandar? Com pouquíssima informação que a gente deu, por favor, envie uma foto ou áudio do documento ou comunicação que recebeu sobre a justa causa para que eu possa analisar, possa enviar, pode enviar por aqui mesmo. E a pessoa, por exemplo, enviando, vai ficar guardado tudo naquele localzinho lá. Olharem todo o atendimento depois. Eu achei isso aqui fantástico, bem fácil de usar. E claro, a gente vai ter que se aprofundar. Os doutores terão um pouquinho de atrito no começo. Eu sempre sou muito sincero em falar, mas depois, se fizer, vai conseguir muito resultado por um valor bem pequeno. Ah, legal, Rodrigo. E agora? Para onde que a gente vai? Depois disso, seria a hora de eu pegar a assistente do WhatsApp e colocar ela em algum lugar para atender, né? Que seriam aqui os canais, para a gente fazer bem aqui, é, é, simples essa aula. Eu vou para os canais, mais um canal, e olha aqui, ó. Telegram é gratuito, então ele conecta gratuitamente com o Telegram. Ele conecta gratuitamente com o seu Instagram. Se eu vier aqui, ó, nome do canal, seleciono o agente, criar um novo canal, ele vai pedir só a minha conta do Instagram e ele já vai estar atendendo lá dentro do meu Instagram se alguém me chamar. Do jeitinho que eu programar, na linguagem que eu programar. Então, eu achei isso muito legal e é o mais simples e barato que eu consegui verificar com uma alta qualidade, né? Porque tem coisa aí que não podemos confiar muito. E claro, né? O nosso querido WhatsApp. Então, para os doutores que quiserem utilizar ele apenas no celular, por exemplo, verificar ali, por exemplo, as conversas que estão rolando ou até fazer uma intervenção, é gratuito. Por quê? Porque a Meta, ela tem a API do WhatsApp oficial só para receber mensagens no nosso celular, tranquilo, de graça. Então, 87 conto, mais os créditos que já ganhamos 2.500 e vai rodar de graça. Rodrigo tem uma operação um pouco maior, utilizo, quero que o robô fique ali também no meu WhatsApp Web. Aí vai ter esse custo a mais aqui, porque a gente vai contratar API. É um código que deixa a gente conectar com outros aplicativos. E o aplicativo do WhatsApp Web ainda não tem essa API aberta. Mas já já ele vai ter. E esse 97 também vai sumir. Para quem vende, claro, para o Mercado Livre, para nós não interessa muito, o web chat aqui e tal. Então, para conexões de canais. Rodrigo, o que você falou lá da vamos voltar aqui, ó, do agendamento de reuniões, né? Quer ver aqui? Trabalho, não. Ó, isso aqui é tudo personalizável, é bem facinho. O treinamento, a gente pode refazer o treinamento a hora que quiser. Eu poderia colocar um outro documento. Olha, não responde assim, responde assado. Ó, faça isso, não faça aquilo. As intenções, que é uma coisa um pouquinho mais, e as integrações. Aqui a gente consegue integrar com ferramentas externas, mas também aqui é gratuito para o Google Calendar. Então, se os doutores fazem a propaganda, ou já tem essa rotina, ó, só atendo mediante a reunião, ou quer deixar que a opção do cliente também agendar, vem aqui, ó, integração, vai para o Google,
vim aqui, reservo, programa ali a minha agenda. Na hora que o cara mandar, posso marcar uma reunião? Ela atende, pergunta qual que é o melhor dia para o cara. O cara fala, quarta-feira, 4 horas. Ela vai na sua agenda e vai falar para ele, quarta-feira não tenho disponível. Aí a gente pode, logicamente, induzir ela a colocar horários próximos ou dias próximos. Ele responde, esse dia para mim tá bom. Ela vai falar, então me dê o seu nome, e-mail e o assunto. Ele coloca, ela entra dentro da agenda e agenda, e o doutor recebe um e-mail lá. Fulano agendou e quer falar isso aqui, que é aquele formuláriozinho do Google Calendar. Então, isso aqui, aí respondendo a pergunta lá da doutora Vitória, esse tipo de coisa, eu acredito que é um próximo passo que a gente já deveria até ter dado, para ser sincero, mas a gente vai dar agora para os doutores terem esses 2 braços. A IA funcionando dia a dia, a nossa IA de pensamento, com os nossos assistentes. Eu estou aqui trabalhando incessantemente para sempre manter os assistentes o mais atualizados possível. Vale lembrar aqui do começo da aula, quando acontece isso, estava até conversando com o doutor Celso aqui no off, que está comigo desde o primeiro dia dessa mentoria, há 1 ano e pouco aí. Sempre que nós temos movimentações muito grandes, acontecem alguns probleminhas de alucinação, sumir o chat, ou acontecer isso. E digo, não só no chat GPT, ok? Qualquer modelo de IA. Os doutores pesquisarem aí, reclamações, Google 3.0 que lançou a semana passada, no Twitter tem um monte. Esse é meio que o preço que a gente paga, entre aspas, né? Por poder estar usando uma IA geral, mas o nosso ganho de personalização com os assistentes é muito maior. As ferramentas que eles nos entregam e a potência do modelo das IAs é muito, 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 mas muito maior do que a gente contratar ferramentas de terceiro pelo valorzinho, né, de R$ 99,00 no Plano Plus. E a gente está conseguindo, na minha humilde opinião, ter bastante resultado aqui com os assistentes. Vamos contornando, vamos atualizando os prompts, vamos dando nosso jeito aqui. E para uma necessidade que já é inerente, principalmente, né, do advogado autônomo, do pequeno escritório, que às vezes não tem esse braço para ficar atendendo toda hora o cara que chama, não precisa de uma coisa super robusta, que vai fazer malabarismos, né? Entrar em locais externos e fazer não sei o quê, e receber imagem. Não, imagem recebe, né? Mas eu estou dizendo assim, grandes e imensos volumes de documento. O GPT Maker vai atender com tranquilidade a um valor bem, bem convidativo para os doutores. E acredito também, isso aqui fora de questão, não precisamos, são 20 assistentes, nada a ver, muito crédito. Isso aqui é corporativo e tal. Então, eu vou focar bem igualzinho eu fiz com o ChatGPT, né? De extrair ao máximo desses R$ 87 aqui para a gente. Falar, doutores, dá para fazer quantas... Bota aí, dá para fazer tantas conversas por mês, enfim, para a gente extrair ao máximo. Vou estudar também isso aqui, que eu não sei direito, mas para os doutores que têm site, como que a gente pode colocar também um robozinho do lado para poder atender, se assim os doutores preferirem, mas não é muito difícil. É só um código que cola no site, a gente consegue colocar esse widget para sites aqui. E esse acesso à API, esse tipo de coisa, é mais avançado ainda, e a gente vai avançando depois com o tempo. Tá bom? Recado final, doutores, muito importante aqui, os doutores estão vendo essa gravação, seja no YouTube, seja na nossa área de membros. A nossa área de membros passa por atualizações, muitas atualizações ainda. Essa semana aqui, né, deixou a gente um dia meio, tinha ontem inteiro sem luz, mas as aulas estão disponíveis. Se o doutor chegou aqui por essa gravação dessa daqui, acompanhe as aulas. Agora, nesse período de recesso, eu vou tentar fazer o máximo aqui de atualizar aqui o que eu quero colocar, mas aqui, no nosso curso de ChatGPT, já tem tudo que os doutores precisam, da implementação até os diálogos eficientes, e aqui a criação de prompts e o máquina de prompt jurídico para os doutores criarem quantos assistentes quiser. São 8 aulas aqui, que já dá para os doutores iniciarem, e nas mentorias eu estou deixando apenas apenas as que valem mais a pena assistir, né? Que eu vou monitorando aqui, para ver o que faz mais sentido, porque senão vai perdendo o sentido por tanta atualização que tem, e o ChatGPT atualiza, aí o advogado vai ver uma coisa de 1 mês atrás, 2 meses, faz nem sentido mais.
já mudou o botão de lugar, já mudou tudo, e eu gosto de deixar sempre tudo isso atualizado. Perfeito, doutores? Deixa eu parar aqui a nossa apresentação. Os doutores conseguiram entender mais ou menos o que eu quis passar aqui rapidinho nesses 40 minutos que a gente está aqui, sobre a diferença dos agentes para os assistentes? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. No caso do agente, a hora que for enviar uma pergunta, uma dúvida, é só por texto ou pode ser áudio também? Nesse primeiro momento, só por texto, mas se ele mandar um áudio, por exemplo, o doutor responder por áudio, Isso. nesse momento, ainda não. Eles ainda não colocaram essa funcionalidade. No caso, indagar. Se ele mandar um áudio, ele lê. Porque o WhatsApp sim. vai ouvir o áudio. Sim, sim. Perfeito. Ouve. Não, na verdade, quer dizer, isso é uma funcionalidade que, na verdade, dá para colocar assim com nativo. Vou fazer a resposta. Nativo não, mas dá para fazer uma. Se isso for uma dor muito grande, vale a pena os doutores implementarem uma outra API, que aí ele vai ler o áudio, vai ler e vai responder por áudio também, dá para colocar os áudios pré-programados. Mas acredito que no tempo muito curto, eles já vão também estar implementando isso daqui, para poder já responder porque para o doutor responder por áudio, ou ela criar uma imagem, não, perdão, criar uma voz clonada, vamos colocar assim, né? E responder também pelo áudio, requer uma ferramenta que faz esse áudio, né? Aí seria um outro custo, e acho que é por isso que, para reduzir, eles gostam de colocar aqui. Mas eu vi aqui dentro já que eles têm aqui, ó, Eleven Labs, é uma IA totalmente programada para poder fazer resposta por voz, enfim, e clonar. Ou eles podem disponibilizar um local que o advogado grava os áudios pré-definidos e na hora que for acionado, ele manda. Eu acredito que sim, os áudios eu acredito pré-gravados, eu acredito que já tem como a gente colocar sim, até inclusive no treinamento aqui. Ó. Eu vou ver depois direitinho isso daqui. Aqui não tem ainda para MP3, né? Mas daqui a pouco deve ter. Mas já na questão já ela ouvir o áudio já é bastante importante já, e ela responde pelo texto, né? E para fazer o treinamento bem parecido com o chat GPT comum. Perfeito, doutores. Se os doutores tiverem mais alguma pergunta, algum apontamento sobre alguma dificuldade que tiveram também essa semana no chat GPT, que dificuldade que estão tendo, enfim, ou está rodando aí mais ou menos legal, pode falar, né? Eu estou interrompendo já, né? Bom, eu já havia falado no começo ali com você que essa semana foi cruel, né? Muita dificuldade, não gostei das respostas oferecidas e vamos ver se a semana que vem melhora. Olha, o meu acabou de atualizar aqui. Eu só atualizei a página. Quem sabe faz ao vivo, hein? Eu não vi ainda. Se os Compartilha. Ah, tá. doutores estiverem aí, olha só, em primeira mão, hein? Eu só atualizei aqui e ele veio para cá. Continua a mesma ideia e agora desceu para os modelos antigos o 5.1, né? Eu vou fazer os testes aqui nele. Vou pedir um texto bem grande para ver se ele vai travar o texto no meio. Tá? Tá respondendo aqui ainda a personalização, né? Porque é o Mestre Rodrigo, então ele continua. Só atualizou mesmo o
o modelo. Agora cabe a gente testar e a promessa deles é que essa instabilidade que o doutor passou passe aí nos próximos dias também. Mas que bom que atualizou e depois os doutores me falam. Deixa eu ver uma coisa aqui. E ele também atualizou a personalização, tá vendo? Eu vou ter que gravar uma aula nova sobre isso daqui, mas eu já entendi o que que é também. Mas agora vai dar para deixar mais personalizado ainda. Antigamente a gente só conseguia colocar o formal, agora é mais linguagem mais refinada e profissional, o padrão, ou mais casual e convencional. Entendi. Padrão, ou aqui. Ele só. Tá, tá. Deixa eu só testar alguma coisa aqui, doutores. Os doutores vão entender o que eu vou falar. A promessa deles. Deixa eu entrar aqui rapidinho e vamos ver se já dá para usar aqui, ó. Rodrigo, só atrapalhando um pouquinho, o meu também já atualizou aqui. Sim, acho que atualizou de todo mundo. Eu atualizei aqui. Deixa eu só atualizar aqui para o chat GPT 5.2 no assistente. E a gente vai pedir para ele fazer uma coisa aqui. E eu já vi uma mudança aqui que eu acho que já melhorou uma coisa aqui. Tá. Ó, agora, mais uma vez, eu vou ter que atualizar lá, porque o certo é ele colocar só isso aqui, ó. Isso aqui faz parte do nosso prompt interno. Como ele começa a dar respostas maiores, ele pega e fica repetindo aqui. Eu vou ter que fazer em todos de novo para ele não, mas o que eu quero ver é isso aqui, ó. Vamos pegar aqui aleatoriamente um documento e vou pedir para ele mostrar a inicial aqui. E eu quero ver se no assistente também atualizou uma coisa que eu já vi aqui, que vai ser bem interessante. No tamanho dos espaços, entendi. No tamanho dos espaços aqui, ó, entre uma linha e outra, a minha ideia é que ele aumentasse ali, mas com certeza ele deve também avançar nisso aqui, ó. Se eu separar um tópico, agora ele vai escrever muito mais rápido, ele está um pouco mais rápido, e a gente continua conseguindo também editar da mesma forma que a gente faz lá, e é até legal. Perdão. Aí eu vou até dar um toque para os autores da gente encerrar, como que eu faço esse teste da janela de contexto. Eu não pedi as 700 palavras? Vamos ver aqui. Ele deve ter chegado próximo disso, ou de palavras, certo? Vamos lá. Ou aqui eu consigo ver mais ou menos o limite que ele tem de quantas palavras ele vai entregar. 649, 650. 650. Aqui colocou frases, né? Cadê? Palavra. Aqui. 649 palavras, 22 frases. Essa ferramenta também está oscilando aqui. Mas beleza, passou de 600 palavras. Então, cada tópico, se os autores forem montar, eu vou criar uma aula sobre criação de peça lá também. Vamos ver como é que ele se comporta. Acabou de subir, né? Os doutores testem, por favor, os doutores estão aqui presentes amanhã. Peça para ele fazer um texto
grande como esse que eu falei, ó, pega esse documento aqui, faça um resumo para mim em 600 palavras. E vê como é que ele destrincha o documento no resumo e se ele espalha assim as palavras. A ideia é que ele fique cada vez maior as respostas e mais precisas, obviamente, que aqui nós estamos conferindo, né? Mas ele com certeza deve ter melhorado bastante nesse contexto aqui. E pelo que eu percebi, a velocidade é porque tem a minha internet, eu estou gravando a aula aqui, né? Então ele pensa um pouco, ó, mas já melhorou também um pouquinho na condição do ChatGPT 5.1 que ficava, o modelo. Ele não demora nem um segundo e já entrega aqui, ó. Modelo técnico de petição inicial, entendi. Legal, legal que atualizou. Os doutores confiram lá e conversem com ele do jeito mesmo que os doutores estão conversando. E eu vou passar amanhã o replay dessa aula, por óbvio, para os advogados saberem um pouquinho da questão dos agentes, né, que é importante. Vamos tentar tirar o máximo proveito possível dessa ferramenta, pelo custo, né? Depois a gente pode até migrar para outra, enfim, mais complexa, mas, doutores, já vou ficar craque também nessa construção dos agentes, que é muito importante os doutores também saberem isso, que vai economizar também bastante tempo. Acredito eu, primordialmente, no WhatsApp, né? Doutores, se os doutores não tiverem nenhum apontamento, eu vou ficando por aqui. Amanhã, cedinho, eu edito aqui essa aula. Os doutores podem assistir ela agora gravada, lá na nossa área de membros. E na próxima quinta-feira teremos a nossa última aula do ano, né? De 2025, mas com as metas aí e o que nós vamos ter em 2026. Eu conto com a presença de todos ao vivo e qualquer coisa aí é só me chamar, tá ok? Doutores, mais uma vez, muito obrigado aí pela confiança e podem contar comigo aí. Obrigado.